Meus irmãos, a graça e a paz a todos. Bom dia a você que está vendo esse vídeo. Hoje é dia 25/7/2026, às 8h52 da manhã. Cheguei do trabalho agora há pouco, estava na rua evangelizando, e o Senhor me deu a reflexão de uma palavra para trazer aqui para vocês. Você que é novo nesse canal, quero deixar bem claro que esse canal não é voltado para fins lucrativos, é só para simplesmente trazer uma mensagem do céu, segundo a vontade do Espírito Santo, não segundo a vontade da minha carne, certo? Então, sem mais enrolação, se você tiver sua Bíblia aí, abre no livro do Novo Testamento, o livro de Mateus, no capítulo 9, no verso 14, fala sobre o jejum, sobre fazer o jejum. Jesus falando acerca do jejum. Então eu vou ler aqui bem rapidinho, para não deixar esse vídeo muito longo. E então chegaram ao pé dele. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Disse Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entorna o vinho, e os odres estragam-se, mas deita o vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Até o versículo 17, do 14 ao 17. Esse versículo, esse texto, esse tema sobre o jejum, os discípulos de João, que eram o primo de Jesus Cristo, João Batista, aquele que perdeu o pescoço por acusar o rei e por, na verdade, denunciar o rei de adultério, que ele tinha ficado com a esposa do irmão dele. Então o decapitaram por confrontar o rei Herodes por conta desse pecado que ele havia cometido. Esse João Batista, ele tinha discípulos, e esses discípulos de João, eles jejuavam. E os fariseus, que eram os religiosos da época, também jejuavam. Eles ficavam sem comer, ou até sem comer e sem beber, ou só bebendo água, para ver se de alguma maneira eles conseguiam algo de Deus, ou agradassem a Deus, fazendo esse sacrifício. É o que o texto diz. E no verso 15, Jesus ele responde aos discípulos de João. Por que os discípulos de Cristo, por que os teus discípulos, mestre? Eles perguntavam, por que os teus discípulos, eles não passam fome, eles não sacrificam? E por que os teus não jejuam e nós jejuamos? E Jesus ele explica no verso 15 e disse-lhes: Podem porventura estar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? E o que significa isso? Eu quero abordar aqui hoje nesse tema desse vídeo hoje uma perspectiva só, que é a tristeza de muitos, que Deus tem me mostrado que muitos estão
Muitos estão tristes hoje em dia, sabe? Muitos estão de cabisbaixo, sabe? Sem alegria, sem fervor, sem unção, sem ânimo. Muitos homens e até mesmo muitas mulheres, tanto quanto cristãos, tanto quanto não cristãos, estão todos desanimados. Deus tem me mostrado isso. Quando você está na presença de Deus, na unção do Espírito Santo, você consegue ver visivelmente na pessoa, no semblante da pessoa, cabisbaixo, sabe? Desânimo total. É visível isso quando você tem discernimento espiritual na presença de Deus. Você consegue enxergar a pessoa, às vezes não precisa te falar nada. Você já consegue ver, enxergar a alma, o que está dentro o que está dentro do coração da pessoa. O Espírito Santo, ele te revela, sabe? Então Jesus responde por que eles estariam tristes se os filhos das bodas estão com eles. E dias virão que, porém, lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você acha que um noivo, uma noiva, no dia que eles se casarem, o noivo e a noiva, os convidados, os parentes, o pai, o genro, a nora, a sogra, o sogro, eles vão estar felizes com aquele casamento que o filho, a filha vai estar fazendo. E os noivos também vão estar felizes. E não tem como alguém estar triste. Se você ama a pessoa realmente, no dia que você for casar, não tem como você estar triste. É o que Jesus está dizendo. Não há necessidade de você ficar fazendo sacrifício, jejum e atrás de jejum, para você obter o que você quer. Se você realmente não precisa se esforçar para amar a pessoa e a pessoa não precisa se esforçar para te amar. Você não precisa ficar sacrificando. Você estando na presença de Deus, na unção do Espírito Santo, na direção de Deus, você vai estar alegre em qualquer circunstância no casamento. Qualquer circunstância na presença de Deus. Não interessa se você está passando necessidade financeira, se está passando alguma tribulação, talvez na saúde, talvez na sua área profissional, ministerial, na sua área religiosa, como cristão. Não importa qual seja a tribulação, a dificuldade no seu casamento, quando você está na presença de Deus, você tem alegria. Então a falta de alegria de muitos é a falta da presença de Deus. E quando você faz muita coisa errada, você vai entristecendo o Espírito Santo, você fica cometendo iniquidade, bebendo iniquidade como se fosse água. Você vai entristecendo na presença de Deus, do Espírito Santo, e o Espírito de Deus, ele não suporta a sujeira, então ele vai sair da tua presença, ele vai sair de você e você vai ficar sem alegria, você vai procurar se alegrar nas coisas da terra, nos bens materiais, você vai buscar amar a pessoa só pela aparência, só pelo que ela tem, pelo que ele tem na aparência, no que ele pode oferecer, no que ela pode oferecer, ao invés do caráter da pessoa. Se você estiver na presença de Deus, você não vai precisar disso. E a pessoa, seu cônjuge, seu parceiro, sua parceira, estiver na presença de Deus, ambos vão se alegrar na presença do Espírito Santo. Não há tristeza nesse relacionamento. E quando, como eu havia dizendo, se ambos começarem a cometer muita iniquidade, ou você que é solteiro, ou você que é solteira, independente se você está casado ou não, que é o motivo de muitos, Deus tem me falado, o motivo de muitos estarem tristes hoje, que está tendo uma crise de solteiras e solteiros ao redor do mundo, principalmente aqui no Brasil.
mulheres que já estão avançadas, homens que já estão avançados de idade, solteiros, e têm estado muito tristes por causa disso. E o Jesus está dizendo que dias chegarão que vai ser tirado o esposo de vocês vai ser tirado. A presença de Deus vai ser tirada de vocês por conta da iniquidade, por conta das coisas erradas que a gente vem cometendo. O Espírito Santo sai da gente e a gente fica triste. Você está entendendo? Esse é o motivo de desânimos de muito. Porém, dias virão que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Aí, para você voltar a ter alegria, você vai ter que se esforçar novamente na presença de Deus, renunciar toda a maldade, toda a iniquidade, para ver se você tem um pouco de ânimo, de alegria aí, meu irmão, minha irmã. Para você voltar a sorrir novamente, você vai ter que vir para a presença de Deus, porque não vai adiantar nada você casar com esse homem aí que você está desejando, né? Por maior que seja a aparência dele ou o que ele tem de bens e materiais a oferecer, a estrutura que ele pode te oferecer, o conforto social, a reputação, não vai adiantar nada se você não tiver a presença de Deus, você vai continuar triste. Aí você vai achar que o problema é ele e você vai trocar de esposo novamente, ou de esposa, de namorada e vice-versa. Beijando uma pessoa a cada 3 a 6 meses, trocando de noivo, trocando de esposa. Você vai achar que o problema é eles, só que na verdade o problema é você. Você está sem a presença de Deus. E no verso 16 diz assim: ninguém deita remendo de pano novo e vestido velho, porque semelhante remendo rompe o vestido e faz-se maior rotura. Nem deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e torna-se o vinho e odres estragam-se, mas deita-se vinho novo e odres novos, e assim ambos se conservam. O que ele está dizendo? Quando você tem um vestido aí que você ama, uma roupa que você ama, e essa roupa ela é velha. Ela é velha e você não vai colocar um remendo novo. Ou se a roupa é nova, você não vai colocar um remendo velho. Porque vai estragar o vestido, a roupa, ou o terno, seja o que for. Ou quando antigamente se conservava quando faziam vinho, eles se conservavam nesses odres, como se fossem garrafas, né? Quando se faz um vinho novo, tem que colocar num recipiente novo. E quando se tem um vinho velho, você não pode colocar como que o texto diz aqui. Não se deita vinho novo em recipiente velho, mas coloca... Porque o vinho novo ele vai romper os odres e torna-se o vinho, e estragam. Você coloca um vinho novo no odre novo, você não coloca um vinho novo no odre velho, porque senão o gosto não vai ser o mesmo, não vai conservar. Então quando você aceita Jesus, você passa a servir a Deus, você renuncia o pecado, você está na presença de Deus, você não pode voltar a se associar às coisas do passado, às coisas do mundo, porque elas vão fazer com que haja um rompimento no teu espírito, na tua alma, na tua carne, e você não vai ter o enchimento da presença de Deus. Isso é como se fosse uma barreira, uma trava para você poder se encher da presença de Deus, porque a alegria está na presença de Deus, a verdadeira alegria é na presença de Deus. E se você, sendo batizado, você desce as águas, você aceita Jesus, você nasce de novo, você se torna uma nova criatura, e você começa a se alimentar das coisas desse mundo, da terra, as coisas de iniquidade, aquilo que é pecado do passado, você vai entristecer teu espírito e você não vai entender o que está acontecendo, porque você não tem mais alegria. É isso, você tem que se revestir das coisas novas. Você agora foi lavado, remido, resgatado. Você é um novo convertido, você nasceu de novo, você conheceu a presença de Deus, você tem que permanecer nela.
como se fosse um casamento, até que a morte separe. Porque se você voltar a praticar as coisas do passado, do mundo, como eu disse, você vai, é como se colocasse um vinho novo no recipiente velho, aí vai vazar a presença de Deus. Ela não vai permanecer. É uma alegria minúscula, uma alegria momentânea. E outra coisa, para você que está desanimado aí, eu já passei por isso, irmão. Ou minha irmã, paroa, você que está assistindo esse vídeo. Eu já passei por isso, eu já tive muito triste, sabe? Não vou falar para vocês aqui que eu não sou pecador, eu sou. Que eu nunca me desviei, eu já me desviei. Então eu sei o que é estar abatido, sem ânimo, sem alegria. Eu sei o que é isso. E na maioria das vezes, quando a pessoa está muito triste, quando alguém está em depressão, alguém não tem força, se você procurar conversar com essa pessoa, com esse homem, com essa mulher, e analisar o histórico de vida dela, você vai perceber que tem alguma pessoa, um embaraço dentro do coração, tem outras pessoas que Satanás colocou na vida dessa pessoa que fez com que ela chegasse a esse ponto. Por isso que muitos até mesmo no estado de depressão cometem suicídio por conta de algum um trauma, um relacionamento que não progrediu, uma mágoa, um ressentimento, a perda de alguma coisa material, física dessa terra. Por isso que a gente tem que estar guardando o nosso coração. O que eu fiz quando eu cheguei a esse ponto, eu guardei meu coração a Deus. Eu procurei colocar Deus em primeiro lugar, renunciar às coisas desse mundo, amar sempre a Deus em primeiro lugar e vigiar com quem você deixa entrar na tua vida. Vigia com quem você deixa entrar na tua vida. Porque depois vira um embaraço no teu coração e você não consegue tirar isso da tua mente. Isso fica te sabotando. Isso tira a tua paz, entendeu? Então, para você voltar a ter paz, você tem que renunciar, você tem que largar o passado e seguir para o novo, um caminho reto, que é o caminho na presença de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Aí você começa a colocar... Deus começa a trabalhar para que aquilo que você deseja, então, seja realizado, entendeu? Buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que Mateus diz. Então, talvez você possa estar triste aí por conta de alguém, de algum homem que passou pela tua vida, alguma mulher aí que passou pela tua vida e você se entristeceu. Abandona esse passado, esquece esse passado, vem para a presença de Deus. Vem para Cristo que você vai voltar a ter alegria. Lembrando, você nasceu de novo. Você é uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Não volte a praticar as coisas do passado. Deus já te perdoou. Deus está te limpando. Deus está trabalhando na sua vida para você ser um vinho novo e ser conservado naquilo que é novo. Para você não se associar àquilo que é do passado, aquilo que é do mundo. Para que a presença de Deus ela não saia de você, para que você permaneça alegre e volte a sorrir novamente. Vocês estão entendendo? Esse era o tema que eu queria abordar. Esse era o tema que eu queria abordar. O motivo da tristeza de muitos. Eu vou encerrar esse vídeo aqui. Eu tinha mais coisa para falar, eu até anotei aqui. Mas eu tô discernindo aqui que não é o que eu queria falar. O que eu falei aqui, eu tenho certeza que foi Deus que colocou palavras na minha boca, porque antes de eu fazer o vídeo, eu faço oração. E eu peço para que o Espírito Santo coloque palavras para que eu venha falar aqui com vocês, para que eu não fale de mim mesmo, mas para que Deus fale, para que eu fale das coisas de Deus, não das minhas coisas, não da minha glória, mas da glória de Deus. Então, assim,
eu queria falar sobre alguns temas, abordar alguns temas que eu deixei anotado aqui, mas eu não vou falar nesse vídeo não. Eu vou deixar para falar em outra hora, porque o Senhor está confirmando, é o que eu estou discernindo. Amém? Eu vou fazer uma oração aqui para vocês, finalizar esse vídeo, para que você possa voltar a ter alegria novamente. Vem para a presença de Jesus, sai do mundo, renuncia à maldade, renuncia à própria vontade, deixa Deus trabalhar na tua vida, que você vai ser uma pessoa alegre novamente para o resto da vida. Amém? Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração aqui e finalizar esse vídeo. Senhor Espírito Santo, no nome santo de Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados. Não me deixe cair em tentação, que a tua graça seja sobre mim, tua graça seja sobre essa alma que está assistindo e ouvindo esse vídeo agora. Que a tua presença invada o coração e a mente dessa pessoa, para que ela não seja mais uma pessoa, um homem depressivo, uma mulher depressiva, uma mulher triste, uma mulher amargurada, uma mulher cheia de cicatrizes. Que o Senhor venha sarar esse homem que está machucado, que o Senhor venha sarar essa mulher que está machucada. Com a tua presença, o Senhor venha dar uma nova vida a essa pessoa, um novo sentido da vida na tua presença. Pois tu sabes, tu tem nos ensinado na tua presença que a única forma de nós termos alegria é na tua presença, onde quer que nós estejamos. Não é em bens materiais, não é em aparência, não é em dinheiro, não é nada desse mundo que nos traz felicidade a não ser na tua presença, Jesus. Para a honra e glória de Deus, que essa mensagem seja penetrada nos corações de todos que estão ouvindo essa mensagem. Em nome santo de Jesus, o Senhor coloca essa mensagem no coração, na mente e na alma de todos que estão assistindo, para que sejam então salvos e sejam arrebatados no dia da tua vinda, que possam morar contigo no céu. Que o Senhor venha dar ânimo e alegria a todos até o dia da tua vinda, enquanto estivermos nessa terra. No nome santo de Jesus, o Senhor venha curar todas as feridas, todas as mágoas. Que o Senhor reveste essa pessoa com a tua unção, com a tua presença, com o teu livramento. O Senhor venha curar todas as feridas. O teu Espírito Santo, o Senhor cobre essa alma com o teu sangue agora, no nome santo de Jesus, para a honra e glória de Deus. O Senhor acampa o teu anjo ao redor dessa alma agora, que ele possa sentir a tua presença agora, nessa oração. No nome santo de Jesus, o Senhor corta todo laço, tira todo o embaraço do coração. O Senhor purifica essa alma com o teu sangue, no nome santo de Jesus. Amém. É isso aí, meus irmãos. A alegria, como eu venho dito, é na presença do Senhor Jesus. Não vai adiantar nada você receber o que você está pedindo de Deus. Talvez, como eu coloquei aí na thumbnail aí, né? É o caso de muitas pessoas hoje. Não só mulheres, né? Mas como homens também que são solteiros, não tem ânimo nenhum, não tem alegria, não vai adiantar nada. Deus vai te dar um marido, um namorado, um noivo, ou para você uma noiva, uma esposa. Não vai adiantar nada se você receber isso, ou até mesmo pode ser qualquer outra, enxergando de uma outra perspectiva, um carro, uma casa, uma promoção no trabalho. Não vai resolver nada. Se você não tiver a presença de Deus, você não vai ficar satisfeito. Você vai querer trocar e trocar várias vezes. Vai ser um ciclo vicioso. Vai ser um ciclo vicioso e você nunca vai ficar satisfeito. Amém? Esse é o recado. Deus abençoe a todos. Vou finalizar esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos.